estão com medo de molhar o resto do corpo? Quantas pessoas estão só entrando lá no comecinho da praia, lá no comecinho das águas do Espírito, e não estão com medo de entrar mais fundo? Quantas e quantas são essas pessoas, queridos? Há pessoas que arriscam, há pessoas que caminham um pouco mais, há pessoas que vão, e como ele mediu mais 1000 côvados, aquele homem, e as águas, segundo o profeta, deram nos joelhos, e aquelas águas que deram nos joelhos, aí já começa a complicar, porque quando você vai entrando, e eu acredito que pelo menos a grande maioria aqui já esteve na praia, e sabe que o que eu estou falando é uma realidade. Quando as águas começam a bater no joelho, você começa a caminhar um pouco mais fundo, você já começa a sentir o frio da água, você já começa a pensar 2 vezes se continua ou se volta. Quantas vezes eu, na hora de entrar na água do mar, quando a água batia no joelho, eu pensava, acho que eu vou voltar, está frio demais, eu acho que eu vou voltar para trás, está muito difícil de entrar nessa água. Quantas são as pessoas assim? Quantas são as pessoas que têm voltado? Quantas são as pessoas que quando começam a sentir o envolver do Espírito de Deus, elas ficam com medo, elas não se habituam àquela temperatura espiritual, elas começam a ficar com medo, elas começam a voltar, ou então elas só ficam ali mesmo, porque a onda vem e bate no seu corpo, e joga um pouco de água no resto do seu corpo, ela sente o frio, e ela quer correr daquilo, ela quer sair da onde ela está. E quantas, queridos, são as pessoas que estão voltando para trás? Quantas são as pessoas que estão com medo de seguir em frente? Quantas são as pessoas que estão com medo de mergulhar? Quantas são as pessoas que chegam na igreja, querem ver o movimento, mas quando o pastor, quando o ministro, ele chama você a ter um compromisso mais íntimo com Deus, a ter um compromisso com a igreja, com o Espírito? Quantas são as pessoas que quando o pastor fala, olha, meu irmão, vamos orar, vamos jejuar, vamos lutar, vamos então fazer algo para que você venha ter uma experiência com Deus, olha a sua família que está com problema, vamos lutar pela sua família, mas as pessoas, elas estão desistindo. Quando elas começam a querer ter um relacionamento com Deus, quando elas começam a sentir a presença de Deus, elas voltam para trás, elas ficam com medo. Eu me lembro de um sonho que meu irmão teve, o Hugo, e ele me contou, ele falou assim, Diogo, essa noite eu orava muito, por muitos dias, ele via quando Deus usava alguém para falar comigo, e ele queria que Deus falasse com ele também. Ele via, às vezes, algo acontecer na minha vida espiritual, e ele queria que acontecesse na vida dele também. E ele orava, meu Deus, eu quero ter experiência, meu Deus, eu quero isso, meu Deus, eu quero aquilo. E ele teve um sonho. Nesse sonho, ele falou que ele estava deitado, e era como que um anjo, uma luz, ia descendo sobre ele. E quando ele viu lá bem distante, ele estava muito feliz, achou muito bonito aquilo. E conforme aquela luz se aproximava dele, ele começou o corpo dele a tremer, e a tremer, e ele começou a sentir medo, e ele começou a falar para aquela luz, ele começou a falar para Deus, Deus, se afasta de mim, Deus, se afasta de mim, porque ele estava sentindo medo naquele momento, ele estava apavorado, porque ele nunca tinha tido aquele sentimento, ele nunca tinha tido aquela experiência. E quantas são as pessoas que quando começam a sentir uma experiência com Deus, elas começam a ficar com medo? Quantas pessoas, e eu conheço muitas assim, queridos, às vezes talvez você também, você chega aqui e você fala, é lindo o ministério do pastor Neto, olha o ministério do pastor Diogo, olha a igreja Casa de Oração, olha que coisa linda, libertação, eu queria ter isso para a minha vida também, eu queria poder expulsar demônios também. Aí o mínimo de experiência que Deus, Ele coloca diante de você, você teme e você volta para trás. Quantas são essas pessoas que estão no rasinho, mas têm medo de seguir em frente? Ou elas param, ou elas voltam. Queridos, quantas são essas pessoas que têm tido medo de ter experiência com Deus? Quantas são as pessoas que estão com medo do que Deus Ele tem para elas, para as suas vidas? Queridos, mas quem tem coragem? As pessoas que têm tido ousadia diante de Deus,
o Espírito Santo mediu mais 1000 côvados. Mais 1000. Primeiro as águas davam no dedo dos pés, nos artelhos. E ela teve coragem. E ela seguiu em frente, as águas deram nos joelhos. Talvez o medo tenha vindo no seu coração, mas ela continuou seguindo em frente. E para quem tem seguido em frente, queridos, existem águas que são um pouco mais profundas. Ele mediu mais 1000 côvados e as águas começaram a bater nos lombos. E como novamente eu trazendo aqui a ilustração de que quando estamos na praia ou na água do mar, quando as águas já estão nos lombos, o corpo em alguns minutos se habitua àquela temperatura. É só esperar uns minutos e aquela temperatura ela fica tão boa, tão gostosa que você não quer mais sair da água. Aí você fica ao contrário. No começo você não quer entrar, depois que você está lá dentro, você não quer sair. Queridos, o avivamento que tanto muitos têm procurado, o avivamento que muitos tanto têm buscado, têm clamado, têm pedido para a sua vida, são as águas do Espírito, que nós temos que mergulhar nela. Quando as águas batem nos lombos, quando nós estamos cheios da presença de Deus, nós começamos a ver milagres, nós começamos a ver cura. Eu conheci um missionário lá em Portugal, ele fazia missões na África, em Moçambique, Angola, Guiné-Bissau e outros países da África, como a Nigéria também. E esse missionário, ele pregando lá na igreja e depois também conversando comigo, depois do culto, ele disse assim: Diogo, na África, nas regiões que eu passei, o cego enxergar, o surdo ouvir ou o mudo falar, o paralítico andar, é natural. É comum um paralítico chegar na cadeira de rodas num congresso nosso e sair caminhando, é normal. É tão normal que isso não chama mais a atenção de ninguém. Agora, sabe o que nós missionários estamos fazendo? Nós estamos indo no velório orar pelos defuntos, para eles ressuscitarem, porque isso vai chamar a atenção deles. Porque o resto, Deus já está fazendo tanto milagres lá na África, que as pessoas já não estão mais assustadas com os milagres. E eu pergunto, o Deus que opera na África, não opera aqui? O Deus que age lá na África, será que Ele não tem agido aqui? Será que Deus, Ele mudou? Será que há variação de mudança em Deus? Quanto a palavra dele diz que em mim não há variação de mudança, diz a epístola de Tiago no capítulo 1. Em mim não há variação de mudança. Deus não mudou, querido. Deus, Ele é o mesmo. A diferença não está em Deus, a diferença está em nós. A diferença não está no agir de Deus, está no nosso agir. Lá eles têm coragem de chegar no paralítico e falar: levanta e anda, Jesus Cristo é o Senhor. E aqui está faltando a igreja mergulhar nas águas do Espírito. O que está faltando é nós adquirirmos mais experiência com Deus. O que está faltando, ou o que estamos precisando, queridos, é não termos medos e enfrentarmos as barreiras e passarmos pelas barreiras. O que está precisando hoje é de um avivamento, mas não um avivamento de barulho, de sapateio ou de grito. É um avivamento espiritual na intimidade com Deus. O que está precisando, queridos, é nós termos um relacionamento com Deus mais próximo. Quando nós estamos com as águas do Espírito batendo nos nossos lombos, queridos, nós temos coragem, nós já passamos pelos artelhos, as águas já subiram acima dos joelhos, nós já não sentimos mais o frio na nossa espinha, no nosso corpo, nós vamos para frente, nós nadamos, nós vencemos. O que está faltando, queridos, é perdermos o medo que nós temos de entrar nas águas do Espírito. O que está faltando é nós termos coragem de que quando a onda vem contra nós e se choca contra nós, nós não cairmos, porque nós sabemos que mesmo se cairmos até 7 vezes, por 7 vezes o Senhor nos levantará. Eu vi certa palestra de um homem ímpio,
esse homem, eu não me lembro agora bem o nome dele, mas esse homem, até tem esse vídeo no meu e-mail, porque é muito bom. É um ímpio. Ele fala certa coisa que é assim. Ele mostra um quadro e mostra Jesus nesse quadro, a imagem dele. E ele começa a falar sobre esse homem, que é Jesus Cristo. Ele começa a falar sobre a santidade, sobre como ele é um líder. Ele começa a falar sobre Jesus e ele nos ensina, um ímpio, nos ensinando muito sobre fé, sobre como ver Jesus e o seu caráter. Ele nos mostra que quando estamos com as águas batendo nos lombos, mais perto estamos de Deus. Por que temer? Por que ter medo? E esse ímpio, ele fala, se por 1000 vezes, na sua palestra ele disse, por 1000 vezes você cair, 1001 vezes Jesus te levanta. Não importa, queridos, a onda, ela vem contra a nossa vida, é inevitável. Quando nós entramos no mar, a onda vai vir, vai se chocar, vai tentar te lançar ao chão, mas se você vencer ela, se você de uma forma ou de outra vencê-la, e se você lutar, você vence, você vai mais fundo, as águas vão bater nos lombos, as ondas você já não vai mais temer, porque você vai vencê-las. Você vai vencer cada obstáculo da sua vida, você vai vencer cada luta que vier contra você, se você mergulhar nas águas do Espírito Santo. Isso, queridos, é intimidade com Deus. Atos, capítulo 1, eu não tenho certeza se é o verso 5 ou o verso 8, eu acho que é o 8, diz assim, que e recebereis virtude ou poder, quando vier sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-ão por testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, e em toda a Samaria, e até os confins da terra. Vocês serão minhas testemunhas. Você já parou para pensar o que é uma testemunha? Você já parou, queridos, eu já falei muitas vezes na rádio, talvez você não tenha ouvido, mas uma testemunha é alguém que testifica, alguém que afirma algo que viu e que conhece. Quando alguém é chamado para ser testemunha de outra num tribunal, ela vai lá para dizer, esse fez ou esse não fez tal coisa, eu vi. Testemunha sabe o que diz, testemunha confirma aquilo que sabe, aquilo que é verdade, aquilo que viu. Talvez você tenha visto milagres de Deus, talvez você tenha presenciado o poder e a glória de Deus. Nós temos visto aqui, sexta-feira, quem esteve aqui viu, foi muito bom o culto, foi uma luta no começo dele, nós vencemos, e todos saíram daqui abençoados, debaixo do sangue de Jesus. Nós demos às pessoas um pouco de suco de uva para ela ungir a sua casa, a sua família, e eu sei que nessa semana testemunhos vão aparecer, eu creio disso, porque quem faz o milagre não sou eu, não é a igreja Casa de Oração, é o Deus que nós pregamos, é o Deus que nos dá essa palavra aqui como verdade e vida, é Ele, a honra, a glória, o louvor, a adoração é dele. O que está faltando, queridos, é perdermos o medo. E muitas pessoas já estão com as águas batendo nos lombos, porém se acostumaram. Mas pastor, o senhor diz tantas coisas boas quando as águas batem nos lombos. Queridos, eu quero falar, existem águas mais profundas. E se mediu mais 1000 côvados aquele homem, e as águas eram tantas que eu já não poderia mais caminhar, porém tinha que atravessar a nado, disse o profeta Ezequiel, versículo 5, de qual nós lemos, de Ezequiel 47. Existem águas mais profundas, mas aí essas águas nos dá mais medo. Quantas são as pessoas, quando vamos à praia, principalmente que não sabe nadar, as águas batem aqui, já é suficiente, dali elas não vão mais. Por quê? Dá medo. O seu pé já não fica mais no chão, o seu pé sai do chão, você tem que começar a bater os pés. Eu me lembro, no começo do ano passado, eu estive em Guarapari,